Olá pessoal, tudo bem com você? Aqui é o professor Cláudio Nascimento, né? E hoje eu vos convido, né, a participar dessa aula maravilhosa onde nós vamos debater um pouco sobre os 10 princípios da economia, né? Então, na realidade, é o nosso desafio comentar, debater, não é isso? Essa temática tão maravilhosa, tão rica, tão relevante do campo da economia. Então, eu sou o professor Cláudio, eu sou doutor em ciência da religião, né? Sou mestre em economia, bacharel em administração de empresas. Estou aqui com vocês hoje para nós debatermos esse assunto de princípio, 10 princípios da economia. Então vamos lá, pessoal. Então, com essa conversa aí, então a gente vai se basear nos 10 princípios da economia, né? De economia. O N. Gregory Mankiw, né? O Mankiw, ele traz aí no seu primeiro capítulo do seu livro, né, Introdução à Economia, ele vai falar um pouco sobre esses 10 princípios. Primeiro, então, como as pessoas tomam decisões. Então, dentro desse tópico, como as pessoas tomam decisões, nós temos 4 princípios. Então, o primeiro princípio: quando tomam decisões, as pessoas enfrentam trade-offs, né? Quando tomam decisões, as pessoas enfrentam trade-offs, né? Primeiro princípio. Segundo princípio: o custo de um bem é dado pela alternativa de que você abre mão para obtê-lo. Isto é, o custo de oportunidade. E o terceiro princípio: pessoas racionais decidem na margem. Esse é o terceiro princípio. O quarto princípio: as pessoas tomam decisões respondendo a incentivos. Então, dentro do tópico como as pessoas tomam decisões, nós apresentamos aí 4 princípios. E agora nós vamos apresentar como as pessoas interagem. Aí nós temos o quinto princípio: a troca beneficia a todos, né? O sexto princípio: o uso de mercados é em geral, mas nem sempre uma boa maneira de organizar a atividade econômica. E o sétimo princípio: o governo pode, às vezes, melhorar os resultados obtidos com o uso de mercados. Então, nós concluímos aí como as pessoas interagem e vamos agora outro tópico, como a economia, né? Como um todo funciona. Então aí nós vamos apresentar para vocês o 8º, 9º e o 10º princípio, né? O 8º princípio: o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens. Esse é o 8º. O 9º princípio: os preços sobem quando o governo imprime mais dinheiro do que necessário, né? E o 10º: a sociedade enfrenta o quê? Trade-offs, né, de curto prazo entre inflação e desemprego. Então nós apresentamos aí os 10 princípios. Agora nós vamos, com a sua ajuda, com a sua participação, debater esses 10 tópicos. Que maravilha, beleza. Posso contar com vocês aí, hein? Posso interagir com vocês aí, turminha. Então beleza aí, que tenham aí um bom entendimento aí sobre esses 10 princípios, né? Então nós temos aqui os 10 princípios, né? Então, como as pessoas tomam decisões. Primeiro tópico. Primeiro princípio: como as pessoas tomam decisões. Então, primeiro princípio: pessoas enfrentam trade-offs. Ou seja, o que é um trade-offs? O que é um trade-off na cabeça de vocês aí? O que é um trade-offs? Ou seja, então já ouviram falar, acredito que sim, né? Então, na realidade, trade-off define uma situação em que há um conflito de escolha, né? Define uma situação em que há um conflito de escolha. Ou seja, ele se caracteriza em uma ação econômica que visa o quê? A resolução de um problema, mas acarreta outro, obrigando uma escolha. Então, eu vou resolver um problema e ocasiono outro problema. Mas é bem básico, né? Então, eu tenho aí de 2 às 15 horas, né,
para tirar um cochilo. Então vou dormir, né? Chegou a tarde, né? 2 a 3 horas, vou dormir um cochilo. Então vejamos, nesse período de 2 a 3 horas eu vou ter que optar. Ou seja, ou eu tiro um cochilo, ou eu estudo para a prova de economia. Se eu tirar o cochilo, eu não vou estudar o assunto de economia. Se eu estudar o assunto de economia, eu não vou cochilar. Então eu vou ficar nesse dilema. Eu tiro o cochilo ou simplesmente vou estudar. Então eu tenho que ter uma escolha. Então eu vou resolver um problema e vou ocasionar outro. Então gostaria muito que vocês aí prestem muita atenção. Porque a primeira das lições acerca da tomada de decisões se resume no dito popular de que nada é de graça. Nada é de graça. Então, nada é de graça. Então, para obter uma coisa que desejamos, né, em geral, temos que abrir mão de outra coisa da qual gostamos. Então, vejam, para obter uma coisa que desejamos, temos que abrir mão daquela coisa que nós gostamos. Então, tomar decisões exige o quê? Comparar um objetivo com o outro. Então, entendam isso. Ou seja, eu tenho que abrir mão de uma coisa em detrimento de outra coisa. Então, no trade-offs, eu vou resolver um problema e vou ocasionar outro problema. São escolhas. A vida é feita de escolhas, né? Então, vejamos. Então, eu digo, pessoas enfrentam trade-offs, ou seja, tempo. Então, você diz, por que estudar? Então, por que estudar? Aí eu vou ter a questão entre o estudo e o lazer. Se eu vou estudar, eu vou abrir mão do meu lazer. Mas se eu for para o lazer, eu vou abrir mão do meu estudo. Ou seja, se eu não estudar, eu não vou ter simplesmente novas oportunidades, né? Não vou estar preparado para oportunidades. É isso. Então, mas e o lazer? O lazer simplesmente, se eu abrir mão do lazer, simplesmente eu não vou ter uma qualidade de vida, suponhamos, né? Então são situações que aparecem. Por exemplo, o desejo. Por que estudar isso e não aquilo? Então você vai se questionar, por que não estudar matemática e estudar física? Por que estudar economia e não estudar introdução à administração? Ou seja, a gente tem que abrir mão de uma coisa em detrimento de outra coisa. Eu não posso estudar introdução à administração e estudar economia ao mesmo tempo. Eu tenho que optar entre um e outro. Então vem aí a questão da renda, como gastar a renda familiar. Então na realidade eu vou ter um grande desafio aí. Então eu tenho uma renda familiar. Eu posso ir ao cinema com a minha família, é isso? Gastar simplesmente todo final de semana uma média de 200, 300 reais no cinema. E aí, eu vou ao cinema. E como é que vai ficar as despesas do lar? Então a gente tem o trade-offs. É o governo. Então o seu prefeito, ele resolve na realidade fazer praças públicas. Aí você vai dizer, poxa, ele resolveu o problema de praças públicas. Mas tem outro problema. A questão do problema simplesmente da saúde, né? Ele poderia, na realidade, ter construído mais postos de saúde, né? Investido mais na educação. Então, na realidade, nós vamos deparar isso com uma situação muito difícil, né? Ou seja, vai resolver um problema, mas vai ocasionar outro. Vamos resolver um problema e ocasionar outro, né? Então, vejamos. Aí surge aí uma coisa muito interessante, a questão da eficiência. Eficiência. O que é eficiência? Então você vai dizer, eficiência é a propriedade que uma sociedade tem de receber o máximo possível, né, pelo uso de seus recursos escassos. Então, eficiência é a propriedade que uma sociedade tem de receber o máximo possível pelo uso dos seus recursos escassos. Isto é eficiência, não receber o máximo possível, né, dos recursos escassos. O máximo possível dos recursos escassos.
Aí vem equidade, mas o que é equidade? Equidade. Equidade, justiça social. Então, equidade, justa distribuição da propriedade econômica entre os membros da sociedade. Ou seja, então eu vou ter justa distribuição, né, da propriedade econômica entre os membros da sociedade. Então eu tenho equidade, enquanto eficiência, propriedade que a sociedade tem de receber o máximo possível pelo uso dos seus recursos escassos. Já equidade não, é a distribuição mais justa, né? O segundo princípio, eu tenho custo de alguma coisa, é o que você desiste para obter lá, simplesmente é o custo de oportunidade, né? Então, a tomada de decisões exige a comparação de custos e benefícios dos vários custos da ação. Em muitos casos, contudo, o custo de alguma ação não é tão óbvio como poderia parecer à primeira vista. Então, nós temos aí o custo e benefício. Então, passar 4 anos estudando administração tem um custo. Mas o benefício, eu vou adquirir um diploma, eu vou adquirir um conhecimento, eu vou estar mais preparado para o mercado de trabalho, eu vou ter mais oportunidades. Este é o benefício. Então, vejamos. Então, você tem essa questão de você ter que abrir mão de uma coisa em detrimento de outra, porque fazer uma faculdade, nós vamos ter o quê? Despesas com mensalidades, livros, moradia e alimentação. Observe, você tem que fazer uma faculdade, vai ter uma despesa com mensalidades, eu tenho despesa com livros, eu tenho despesa com moradia, eu tenho despesa com alimentação. Mas, no entanto, estes são os custos comuns. E prestem atenção. E o tempo, né? Por exemplo, para estudar você abre mão, você vai ter que abrir mão. Para estudar você vai ter que abrir mão de quê? Vou ter que abrir mão de se dedicar mais ao emprego, bem, e poder estar perdendo uma promoção. Então, para estudar eu vou ter que abrir mão de se dedicar mais ao emprego e pode estar perdendo uma promoção. Eu posso estar perdendo uma promoção porque não estou me dedicando ao meu emprego. Mas observe, não estudando, você não adquire conhecimento científico e pode perder a oportunidade de ocupar um alto posto na empresa. Então vejamos. Então, se você não estudar, você poderá, estar perdendo uma oportunidade de ocupar um alto posto na empresa, porque você deixa de estar se qualificando. Então vejamos, aí vem o custo de oportunidade. Que esse custo de oportunidade é aquilo que se abre mão para se obter alguma coisa. Então eu abro mão de me dedicar ao meu emprego para estudar, porque eu sei que lá na frente eu vou estar preparado para uma oportunidade melhor, né? Então vejamos, aí vem o terceiro princípio, né? Qual é o terceiro princípio? Você que está nesse exato momento me assistindo, qual é o terceiro princípio? Pessoas racionais que pensam na margem. Ou seja, as decisões que tomamos na vida raramente são em branco e preto, né? São em branco e preto. Em geral não tem tons cinza. Em geral tem tons cinza. Em geral tem tons cinza. Então, quando as provas se aproximam, quando as provas se aproximam, sua decisão não é entre jogá-las por alto ou estudar 24 horas por dia. Você vai ter que estudar. Você vai ter que abrir mão para estudar. Mas entre gastar mais uma hora revendo a matéria ou assistir televisão, você não vai deixar de estar revendo a matéria para estar assistindo televisão. Porque você pensa em quê? Na margem, ou seja, algo que vai lhe trazer o benefício daquela ação, né? O benefício daquela ação. Então vejamos, então nós temos
Os economistas utilizam a expressão alterações marginais. O que é isso? Para descrever pequenos ajustes incrementais a um plano de ação incremental, por exemplo. Fazer uma pós-graduação. O que significa após o término da graduação? Você que está nesse exato momento me assistindo, fazer uma pós-graduação. O que significa isso? Para tomar essa decisão você precisa conhecer os benefícios adicionais que esses anos a mais de estudo lhe ofereceria. Então você vai ter que saber os benefícios que esta pós-graduação vai trazer para vocês. Por exemplo, eu sou servidor público, eu tenho um plano de cargos e salário. Então eu sei que com a especialização eu tenho uma progressão X. Com o mestrado eu vou ter uma progressão X, uma linha. Com o doutorado eu vou ter uma progressão X, 2 linhas. Então a tendência é eu ascender de faixa na minha progressão, caso eu venha adquirir esses títulos. Então vejamos, vamos pensar no que poderá trazer para nós, este custo de oportunidade, né? Então, pessoas respondem porque nós respondemos a incentivos. Ou seja, estudar é bom? Quem gosta de estudar? Eu tinha um professor de economia que dizia, não, ninguém gosta de estudar. Nós gostamos do lazer. Mas por que nós estudamos? Nós estudamos porque nós precisamos estudar. Nós necessitamos do nosso estudo. Então, pessoas respondem incentivos. Ou seja, como as pessoas tomam decisões? Comparando custos e benefícios. Ou seja, seu comportamento pode mudar quando os custos ou os benefícios se alteram. Isto é, as pessoas respondem a incentivos. As pessoas respondem a incentivos. Isto pode mudar, porque as pessoas respondem a incentivos. Então eu tenho, quando o preço das maçãs aumenta, as pessoas decidem comer mais peras e menos maçãs. É isso. Porque o custo de comprar maçãs está maior. O efeito preço sobre o comportamento de compradores e vendedores. É isso. É fundamental para entender como funciona, a economia. Então, os formuladores de políticas públicas nunca deveriam esquecer os incentivos. Ou seja, visto que muitas políticas mudam os custos ou os benefícios, porque as pessoas se deparam e, portanto, altera o comportamento. Observe, uma coisa bem simples. Um imposto sobre a gasolina. Então, por exemplo, incentiva as pessoas a dirigir carros menores ou a utilizar transporte público. Ou seja, um aumento do preço da gasolina faz com que as pessoas busquem outras alternativas, bem substituto, andem de coletivo, ou peguem carros que consumam menos utilitários, que convenha consumir menos combustível. Então, na realidade, nós respondemos a incentivos, uma coisa muito interessante, porque é o seguinte, quando eu fui lá, minha dissertação de mestrado, eu pesquisei o Bolsa Escola Recife, Então, a gente observa o seguinte, a prefeitura, na época, ela concedia uma bolsa de meio salário mínimo e um salário mínimo. Meio salário mínimo para uma criança matriculada. Um salário mínimo para 2 ou mais crianças matriculadas por família, Então isso aí, qual é o incentivo disso? Reduzir a evasão escolar e reduzir o quê? A reprovação. Você vai reduzir a evasão escolar e vai reduzir a reprovação por meio de um incentivo do Bolsa Escola, Por quê? Quem vai ser beneficiário do benefício do programa? Aqueles que atendem a condicionalidades. Então, se eu não atendo a condicionalidade, eu simplesmente não vou fazer parte daquela política pública. Entenderam?
Então, nós temos princípio 5. O comércio pode melhorar a situação de todos. Então, quando um membro de uma família procura emprego, ele concorre com membros de outras famílias que estão em busca de emprego. Entendam isso. Então as famílias também concorrem com as outras quando vão às compras. Por que elas concorrem com as outras quando vão às compras? Boa pergunta, né? Porque cada uma das famílias quer comprar os melhores produtos pelo menor preço. Então, cada família quer comprar os melhores produtos pelo menor preço. E assim, em certo sentido, cada família em uma economia compete com todas as outras famílias. Então, cada uma família na economia compete com todas as outras famílias, né? Então vejamos, apesar da competição, eu gostaria de enfatizar muito isso, apesar da competição, sua família não estaria melhor se isolasse de outras famílias, produzindo seus próprios alimentos, confeccionando suas roupas e construindo a sua própria casa. Então, observe isso, né? Então vejamos, aí vem o sexto princípio. Os mercados são em geral uma boa forma de organizar a atividade econômica, claro. Porque o que é mercado? O mercado simplesmente é uma forma de se organizar, a inter-relação entre compradores e vendedores. Vendedores vendem, compradores compram, né? Então é uma relação aí simplesmente de compra e venda. Então assim, para movimentar movimentar a economia. Então é interessante dentro da economia de mercado esse sexto princípio. Os mercados são em geral uma boa forma de organizar a atividade econômica. Ou seja, economia de mercado. Uma economia que aloca por meio de decisões descentralizadas, de muitas empresas, famílias, quando estas interagem no mercado de bens e serviços. É importante que nós possamos entender que o mercado, ele vai fazer com que as pessoas interajam, vendedores e compradores, então, pela compra e venda de produtos. Então é interessante que as empresas decidem quem contratar. As empresas decidem quem contratar e o que produzir. As famílias decidem em que empresa trabalhar e o que comprar com seus rendimentos. Essas empresas e famílias interagem no mercado, no qual o preço e o interesse próprio orientam as decisões. Então as empresas decidem quem contratar e o que produzir. As famílias decidem em que empresa trabalhar e o que comprar com seus rendimentos. Essas empresas e famílias interagem no mercado, no qual o preço e o interesse próprio orientam as decisões. Então vejamos, você tem Adam Smith, lá em 1776, A Riqueza das Nações, ele diz que o homem tem quase que constantes oportunidades para esperar, ajudar seus irmãos. Então, e seria ocioso que esperasse de sua benevolência apenas. Ele será mais bem sucedido se pode capturar seu egoísmo em seu favor e mostrar-lhe que é para proveito deles próprios fazer o que deles necessitam, que deles necessitam.
Então, na realidade, Adam Smith coloca que não é de benevolência do cervejeiro, do açougueiro, do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da atenção que dão a seus próprios interesses. As famílias, as empresas, ao interagirem nos mercados, agem como que guiados por uma mão invisível que as conduz a resultado do mercado desejáveis. Então, por isso que ele diz que os mercados são em geral uma boa forma de organizar as atividades econômicas, porque é através dos mercados que nós podemos o quê? Produzir e vender. Que os consumidores poderão o quê? Comprar, comprar. Então, aí vem o sétimo princípio, O governo pode, às vezes, melhorar os resultados do mercado, claro, Existem certas coisas, por exemplo, subsídios, muitos incentivos que o governo pode dar com seu subsídio para fazer com que as empresas possam investir em determinado local. Então, embora de modo geral o mercado seja uma boa maneira de organizar a atividade econômica, esta regra tem algumas exceções importantes. Eu quero que você enfatize. Há duas razões de ordem geral para que o governo intervenha na economia. São duas razões. Primeiro, promover a eficiência e promover a equidade. Promover a eficiência e promover a equidade. Então, muitas políticas econômicas visam ou aumentar o bolo ou alterar sua divisão. Então, vamos aumentar o bolo ou alterar a sua divisão. Então, na realidade, é mais ou menos isso que as políticas econômicas visam. Então, vejamos, o governo ele age, porque o governo, na realidade, é o gestor, ele é encarregado de promover o pleno emprego. Então, os governos, na realidade, eles trabalham no sentido de estimular a economia, fazer que haja um desenvolvimento, um crescimento econômico, fazer com que haja uma forma de fazer com que haja um crescimento do mercado de trabalho. Então, o governo tem esse compromisso, Esse compromisso. Então, a mão invisível orienta, em geral, os mercados para a sua alocação eficiente de recursos. Contudo, por várias razões, a mão invisível às vezes não funciona. A mão invisível não funciona. Então os economistas usam a expressão falha de mercado para referir-se o que? A situação em que o mercado por si só não consegue alocar os recursos eficientemente. Então nós temos falhas, falhas no mercado, porque sozinho o mercado não consegue resolver os problemas, Então vejamos, aí você tem, as razões podem ser, primeiro, externalidade. O que significa, prezados, prezadas, que nesse exato momento estão me assistindo? Externalidade. Você vai dizer, professor Cláudio, externalidade é o impacto das ações de alguém sobre o bem-estar do que estão em torno. É o impacto das ações de alguém sobre o bem-estar dos que estão em torno. Então, a poluição é um exemplo clássico, Então, a poluição, ela tem o quê? Uma externalidade negativa, porque ela traz aí o quê? Efeitos ao meio ambiente, traz efeitos para a saúde das pessoas. Porém, uma grande empresa, quando se instala, ela cria emprego, mas ao mesmo tempo ela poderá estar poluindo o meio ambiente e acabando simplesmente com o quê? O bem-estar social.
Então aí vem o poder do mercado, capacidade de uma única empresa, de uma única pessoa ou grupo tem de influenciar indevidamente os preços do mercado. Então uma única pessoa, grupos, ele tem o que? A capacidade de influenciar o mercado. Veja isso, tem a capacidade. Então vejamos, então aí surge aí uma coisa interessante, né, que é o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Então veja só, a gente fala de padrão de vida, a gente vai falar simplesmente aqui do crescimento econômico e desenvolvimento econômico de cada país, que são atrelados aqui à produção interna, o PIB, o Produto Interno Bruto, né? Então, quanto maior o PIB, maiores serão o quê? Os indicadores sociais. Quanto maior o PIB, maior vai ser o bem-estar. Quanto maior o PIB, maior o desenvolvimento econômico, né? Porque simplesmente você vai ter um maior PIB. Aí simplesmente nós vamos ter menores taxas de analfabetismo, menores taxas de desemprego, menores taxas de mortalidade, porque o país na realidade é um país rico. Então vamos comparar, né, na realidade, a taxa de desemprego dos países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, né? Então vejamos, então nós temos aí um ponto muito interessante, que é o 8º princípio. Então você que está nesse exato momento me assistindo agora, né? Então está se desbruçando com essa aula maravilhosa, essa aula espetacular.